Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados uma palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos fala, para fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus. Como bom soldado de Cristo, aquele que milita como bom soldado, ele não se embaraça com nada neste mundo. Ele não volta à vida civil, ele desfaz de tudo do mundo, para continuar alistado como bom soldado, esvaziando de si mesmo. A palavra fiel é esta, no versículo 11 ao 13, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aonde muitos têm tropeçado, porque ele é fiel, assim como os dons que ele nos concede são irrevogáveis, porque mesmo se o homem continua sendo infiel, ele não nega-se a si mesmo, ele é a verdade, e todo homem é mentiroso, porque assim aquele que o segue, aquele que reina juntamente com ele, nada o afasta. O amor, que Paulo vai dizer que o dom supremo, não tem, ainda que fale a língua dos anjos, a língua dos homens, ainda que pegue tudo que tem e venda e doe aos pobres, sem amor nada seria, porque ele é o amor. Ele é aquele que nós o confessamos publicamente todos os dias, e ele jamais passa, porque ele é a palavra. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. E aquele que o confessa publicamente e crê segundo o entendimento, de coração, do qual ele sonda o intento do coração e da mente, aquele que permanece como um sacrifício vivo, onde ele e o Pai é um só, o Emanuel, Deus é conosco, onde ele quebrou a antiga aliança, porque na verdade quando ele cumpriu, ele já se tornou a própria aliança, ele aperfeiçoou, ele é o elo da perfeição. Quando nós armazenamos ele no coração, e permanecemos nele, através do seu corpo ressurreto, através comumente, que é o capacete da salvação, como mente de Cristo, revestindo na justiça, na verdade, na sua lealdade, o cinturão da lealdade, a estes há mais esperança, porque, como ele disse, eu não sou, quando ali o governante estava no julgamento, ele disse, o meu reino não é daqui. Se fosse os meus servos, estariam lutando comigo, assim como ele disse a Pedro, ali quando arranca a orelha de um soldado, e ele disse, embainha a tua espada, porque a nossa espada, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os potestades, os principados, e ele disse, várias vezes, acha que se eu pedisse ao Pai, ele não mandaria 12 legiões de anjos, mas ele veio não para cumprir a si mesmo, ele veio para cumprir a vontade do Pai, e era necessário o propósito do próprio Deus que ele padecesse ali. Ele foi feito um pouco menor que os anjos, e para os vencê-los, os anjos disfarçados de luz, o qual é o triunfo da fé, vencer o mundo, e ele nos ensina,
né? Aquele que me seguir também vencerá, porque se Ele está em nós, se Cristo vive em nós, maior é o que está em nós, né, do que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E Ele é aquele que, através do seu Espírito que habita em nós, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, porque os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, né? Ele não tosqueneja, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que nós estamos dormindo, né? Ele está intercedendo por nós, né? Aqueles que dormem estão dormindo em Cristo, ainda que dormindo, escutarão a sua voz, aleluias, ou glórias a Deus. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, né, como Jesus quando envia os discípulos e eles chegam satisfeitos, mestre, até os demônios lhe sujeitam em seu nome, ele disse, alegrais antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Esta é a nossa confiança como soldados. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E quando nós estamos à imagem e à semelhança, né, assim como Ele, né, nós permanecemos fiel, e já não pode negar-se, né, a si mesmo. Como Ele diz, Ele foi um sacrifício vivo, primeiro por si, né, para depois se tornar um sacrifício a muitos, aqueles que o confessarem como seu único e suficiente Salvador e crerem de coração, sendo uma boa obra aperfeiçoada pelo seu Espírito, né? A estes alcançarão a salvação e a vida eterna. Aqueles que não negam, aqueles que quando alistam em seu exército, né, não voltam às tarefas civis, mas continuam militando como um bom soldado de Cristo, marchando adiante sem olhar para trás. E mais um dia, vigiando e orando sem cessar, marchando como um bom soldado, né, rumo ao alvo, que é Cristo, defendendo a coroa da vida até o fim, o confessando a todo momento, porque aquele que o nega também já foi negado, porque ele disse, aquele que me seguir, me confessar e continuar nas boas obras, eu confessarei diante do meu Pai e diante dos meus anjos, né? E os anjos são aqueles que hão de fazer a colheita, porque um é que planta e o outro é que colhe, né? E em mais um dia, Jesus, nós pedimos, continua, através do seu Espírito Santo, comunicando aos espíritos, aos fôlegos de vida, que venham se arrepender de seus maus caminhos, que venham ter o seu coração aquebrantado, para receber a tua palavra, que é viva e eficaz, e serem purificados, e alcançarem, através de ti, o Espírito Santo, enviado pelo Deus vivo, para que seja uma boa obra sendo aperfeiçoada em suas mãos, do qual herdarão o reino dos céus. É o que nós te pedimos sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Continua operando e retirando no meio de nós todos aqueles que têm impedido do seu Evangelho avançar sobre as nações e alcançar as almas. É o que nós te pedimos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.